Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse momento eu quero ler na carta de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Está escrito o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Bom, o escritor dessa carta é o apóstolo Paulo, e essa carta ele escreve praticamente perplexo, né, assustado, porque ele havia pregado a palavra de Deus e levado a mensagem da cruz, né, e essa mensagem da cruz era loucura para os judeus, era vergonha, né, para os judeus, era loucura para os gregos. E como que um Deus poderoso pudesse se fazer homem e morrer na cruz, se tornando maldito, né, como diz as Escrituras. Moisés escreveu no Pentateuco: maldito todo aquele que for erigido no madeiro. Então ele traz essa mensagem depois de haver se convertido, né, e ter se tornado apóstolo dos gentios. Ele entende a salvação, que é pela fé em Cristo Jesus, através da graça de Deus, né, que foi concedido por Cristo a todos aqueles que creem no nome de Jesus e obedecerem a sua palavra. Então ele prega a palavra de Deus nessa região da Galácia, e muitas pessoas creem no nome de Jesus, aceitam a Jesus, começam a viver o evangelho, né, da forma que o apóstolo Paulo apresenta para eles, né, não só o apóstolo, mas tudo aquilo que eles professavam por fé, com base nas escrituras sagradas, mas algumas pessoas estavam ali dizendo que era necessário circuncidar, era necessário cumprir alguns requisitos do judaísmo ou da antiga aliança, né, da lei, na verdade. Então o apóstolo Paulo escreve para refutar a necessidade, né, que não era necessário mais circuncidar e guardar a lei, né, no sentido de ser salvo, né? E ele sempre ele fala isso: olha, mesmo se um anjo do céu pregar outro evangelho, seja anátema, né? Então ele diz isso, e ele vem ensinando, né, os irmãos da Galácia, principalmente sobre essa questão de não haver necessidade de cumprir, né, as exigências da lei. E o cumprimento da lei, até o próprio Jesus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E até o apóstolo Paulo fala sobre isso nesse versículo em especial que nós lemos, que eu li. Então ele traz, né, uma defesa da fé muito forte nesse livro, nessa carta que ele escreve, e tem, né, esse nome dos Gálatas. No capítulo 5, ele fala, né, ele exorta a nós conservarmos a liberdade cristã. E ele fala sobre a circuncisão aqui, né, ele fala da liberdade que Cristo nos libertou aqueles que creem no nome dele. E ele diz para essas pessoas, para esses cristãos, não tornar a estar novamente debaixo de jugo de servidão. Porque se eles aceitassem a circuncisão, eles estavam aniquilando a cruz de Cristo, né? E até interessante que o apóstolo Paulo, ele era perseguido por falar que Jesus era o Salvador e que de fato ele era o Messias, né? Até no versículo 11 ele diz assim: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, que é a antiga aliança, porque sou perseguido, né? Porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz é aniquilado. Então não havia, né, motivo para que ele fosse perseguido se ele pregasse a antiga aliança, a lei, a salvação, né, através da lei, mas a salvação não é através da lei. A lei serviu de aio e nos leva a Cristo, né? E esse versículo 13,
Ele diz assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E aí, mais na frente, a partir do versículo 16, ele fala sobre as obras da carne e do Espírito, diferenciando essas atitudes, né, que essas obras, na verdade, que a essência do ser vai praticar isso, né? Se a pessoa foi transformada por Cristo, nasceu de novo, ela vai ser moldada e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa, fazendo com que ele produza esse fruto do Espírito, que aqui é como se fosse uma laranja com vários gomos, ou uma mexerica com vários gomos, que tem então os frutos especificamente do Espírito. No versículo 22, o apóstolo cita esse fruto, o fruto do Espírito. E é interessante que essa liberdade, né, que os cristãos tinham aqui, não era uma liberdade para viver uma vida promíscua, para viver uma vida imoral, sem controle, sem freios. Pelo contrário, aquele que nasceu de novo, ele refreia a sua natureza, ele vive uma vida de santidade, de obediência a Deus. Isso não é algo fácil, é uma atuação do Espírito Santo na nossa vida, né, que nos ajuda a fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus e viver agradando ao Deus Todo-Poderoso, né? Então nós não podemos, né, falar, a carne é fraca, né, o pecado é vitamina. Não é, então nós não podemos viver na prática do pecado e nós precisamos viver na presença de Deus. Os cristãos precisam, né, se esforçarem em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em praticar a palavra, em viver em conformidade com a palavra de Deus. E aí é isso que o apóstolo Paulo está falando, mas em específico ele está falando sobre essa questão da circuncisão, de guardar a lei, né? Mas no nosso contexto, as obras da carne hoje, né? E aqui mais na frente é citado uma lista muito grande, os cristãos não podem viver na carne, né? Até porque em Romanos, no capítulo 8, nós vemos lá no versículo 2, que a lei do Espírito e vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós nascemos de novo, o verdadeiro cristão, e ele precisa viver para agradar a Deus, ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros, ó, pelo amor. O amor é o vínculo da perfeição. Deus diz que é amor. E a essência de um verdadeiro cristão é o amor. Ele quer que as pessoas conheçam Jesus, sejam salvas, né, tenham a vida eterna. E aqui, ó, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo ele trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele cita, a partir do versículo 19, algumas obras, né? As obras da carne. Ele fala aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, emulações, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Se a gente fosse explicar tudo isso aqui, né, demoraria um pouquinho. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele cita tanto aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, e tem uma lista grande também em Romanos, no capítulo 1, quando ele fala lá, né, que como eles não intentaram ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso. E tem ali uma lista muito grande também dessas obras da carne que o apóstolo Paulo traz. Então o cristão ele não pode falar, né, que nós somos chamados à liberdade. Essa liberdade é para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós somos livres do pecado, nós precisamos viver para a glória de Deus. Então é isso que um verdadeiro cristão ele pratica, né? Ele pratica a palavra, ele vive no amor de Deus e ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais dominado pelas obras da carne, principalmente, né? Ele é guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E assim nós vamos prosseguindo, crescendo na graça e no conhecimento e vivendo
a perfeita vontade de Deus, né? A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.